Minha oração tinha um silêncio na voz, mas havia um grito em minha alma. Ajoelhado ali eu fiquei e não quis te questionar em nada. A forma que encontrei de orar foi derramando as minhas lágrimas aos teus pés, Senhor. Aos teus pés, Senhor. E eu fui chorando aos teus pés, Senhor. E o Espírito Santo traduzia o meu choro em clamor. Chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai. Chorando que eu disse Deus vem me ajudar, chorando que eu disse Pai vou confiar. Enquanto eu chorava eu ouvia a tua voz dizendo que chorar também é orar, que chorar também é orar. Ajoelhado ali eu fiquei, não quis te questionar em nada. A forma que encontrei de orar foi derramando as minhas lágrimas aos teus pés, Senhor. Aos teus pés, Senhor. E eu fui chorando aos teus pés, Senhor. E o Espírito Santo traduzia o meu choro em clamor. Chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai. Chorando que eu disse Deus vem me ajudar, chorando que eu disse Pai vou confiar. Enquanto eu chorava eu ouvia a tua voz dizendo que chorar também é orar, que chorar também é orar. Chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai. Chorando que eu disse Deus vem me ajudar, chorando que eu disse Pai vou confiar. Enquanto eu chorava eu ouvia a tua voz dizendo que chorar também é orar, que chorar também é orar, que chorar também é Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a esse momento de quinta-feira, onde juntos nós entramos na presença de Deus para buscá-lo em oração e também para ouvir aquilo que Ele tem preparado para os nossos corações. Eu tenho certeza de que Deus o trouxe aqui para que você pudesse realmente ouvi-lo nessa noite. Eu sei também que Ele o trouxe para você poder expressar aquilo que está no seu coração naquele momento de oração. Vai se preparando, porque este é um encontro com Deus que certamente fará diferença na sua vida. Nada vai me separar
Salmo de número 145, é o nosso salmo de abertura nessa noite. Acompanha comigo enquanto eu faço a leitura do Cântico de Davi. Ó Deus, Rei meu, eu te exaltarei e bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza é incompreensível. Uma geração contará a outra das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas obras maravilhosas. Proclamarão o poder dos teus feitos tremendos, e eu contarei da tua grandeza. Lembrarão da tua bondade e celebrarão com alegria a tua justiça. O Senhor é bondoso e compassivo, demora para irar-se e é grande em amor. O Senhor é bom para todos, e suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Senhor, todas as tuas obras te louvarão, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão teu poder, para proclamar aos filhos dos homens os teus feitos poderosos e o glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é eterno. O teu domínio dura para todas as gerações. O Senhor sustenta todos os que estão para cair e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás provisão a seu tempo. Abres a mão e satisfazes o desejo de todos os viventes. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas obras. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumpre um desejo dos que o temem, ouve seu clamor e o salva. O Senhor preserva todos os que o amam, mas destrói todos os ímpios. Que a minha boca pronuncie o louvor ao Senhor, e todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Amém. Vamos orar. Pai, nós certamente proclamamos louvor ao teu nome nessa noite. Venha se encontrar conosco, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. É sempre um privilégio podermos trazer perante ao Senhor aquelas pessoas que fazem parte da nossa lista de oração. E eu sei que você faz isso na sua casa, no seu lar, dentro do seu momento com Deus, de uma maneira diária e constante. Nós temos recebido tantas mensagens ao longo desses dias, diariamente, às vezes de hora em hora. Não apenas pedidos, mas também momentos de agradecimento. Deus tem suprido as nossas necessidades e até no momento da nossa dor, Ele se faz presente. Eu gostaria que você apresentasse a Ele agora, durante os próximos minutos. Usasse esse tempo de oração. Aquilo que você traz no seu coração, os motivos que são seus, os motivos que cercam a sua família, apresenta isso para Deus. E vamos estar buscando Ele nesse momento, pedindo a sua presença, a sua provisão e o seu poder sobre nós.
Ó Pai bondoso, nessa noite, nós queremos colocar de volta nas suas mãos, Senhor, a cada um que está nos assistindo, tanto nessa noite quanto em algum momento posterior. Nós pedimos, Senhor, que esteja ali guardando a vida, o coração e o andar de cada um, que esteja ali, Pai, medindo os passos para que cada pessoa sinta a sua mão, a sua proteção e o seu guiar sobre a sua vida. Nós queremos colocar, Pai, nas tuas mãos aquelas pessoas que estão nesse momento passando por necessidade, seja ela física, talvez de ordem de saúde, seja ela material, talvez por ordem de falta de emprego, ou talvez precisando de um novo ímpeto dentro da sua profissão. Nós também pedimos por aqueles, Pai, que estão sofrendo as várias pressões emocionais, e nós colocamos todos esses motivos, Pai, nas tuas mãos. Pai, são tantos nomes que nós não podemos alistar todos eles nessa noite, mas nós pedimos junto a cada um, que esteja agora vindo com poder, usando da tua graça, ministrando, Pai, de acordo com a tua boa vontade em cada lar, em cada situação. Nós queremos também nos alegrar, onde há motivo, Senhor, de louvor e gratidão. Sempre há motivo de louvor. Mas em específico aquelas pessoas que talvez passaram pelo vale da sombra da morte, chegaram até a outra margem, carregadas por Ti, e hoje, Pai, olham para trás com gratidão e louvor nos lábios e no coração. Nos alegramos também com estes. A Tua palavra nos orienta para chorar com os que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram, e certamente queremos fazer isso nessa noite. Te agradecemos, Senhor, onde houve cura, uma intervenção divina para restaurar aquelas pessoas que estavam talvez outrora entubadas na UTI, hoje já estão de volta nos seus lares, Senhor, também se recuperando. Nos alegramos, Pai, onde houve outros tipos de necessidades e a Tua mão poderosa esteve ali intervindo. Nós nos alegramos, Pai, simplesmente por saber que Tu és o nosso Deus e nós somos o Teu povo. E nós temos onde recorrer, não apenas no momento de necessidade, mas também nos dias de alegria, porque nós sabemos de onde advém a nossa alegria. Pai, continua também a estender a sua mão de graça sobre a nossa igreja. Pedimos, Pai, que esteja cuidando de cada família e de cada pessoa que aqui está arrolada e associada. Nós pedimos, Senhor, que nos dê um espírito de unidade. Nós pedimos, Senhor, que nos torne cada vez mais um no Senhor Jesus Cristo. Nós temos a Jesus como o nosso general, o nosso líder. Nós temos sido dado a nós uma liderança pastoral e até leiga dentro da nossa estrutura e nos alegramos por conta disso. E agora pedimos por união de pensamento, de espírito e de estado de ser, para que nós possamos, juntos, unificados, proclamar a Jesus Cristo. Eu peço, Senhor, por sabedoria e discernimento, onde há necessidade, dentro da estrutura da nossa igreja, tanto no âmbito particular e estrutura familiar, mas em particular, Senhor, na condução desta igreja. Continua, Senhor, também a suprir as várias necessidades onde há na vida dos teus servos. Eu peço também que esteja cuidando agora também da nossa nação. Ó Pai, nós clamamos que a Tua mão de justiça se faça presente e junto com a Sua justiça, Senhor, venha a convicção do pecado, para que as pessoas, Senhor, possam deixar as suas vidas serem retrabalhadas pela presença de Jesus Cristo e que elas possam entender qual é o verdadeiro sentido da vida e quem é de fato o Senhor de suas vidas. Que nós possamos ser usados, Pai, para proclamar quem é o Senhor verdadeiro. Usa-nos para este fim, nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.
Tem sido um privilégio ao longo deste mês ouvirmos as pregações e o ensino do nosso querido irmão Zinho. Este que já foi seminarista, já é formado, bacharel em teologia e tem atuado ao longo do ano passado e esse ano junto à nova geração da nossa igreja. Deus tem usado a tua vida, Zinho, para falar aos nossos corações a partir do livro de Jonas. E nessa noite nós estamos esperançosos para ouvir esta última pregação, onde o irmão estará expondo o capítulo 4, Gotas de Graça, que Deus usa grandemente a sua vida para falar aos nossos corações, a mensagem que Deus tem lhe confiado. Boa noite, irmãos, graça e paz a todos vocês, a você que é membro desta igreja e a você que nos visita também. Seja muito bem-vindo. Queridos, hoje é com muita gratidão e com muita satisfação que nós vamos encarar o último capítulo do livro de Jonas, nesta série que teve por tema o triunfo da graça. E nós fomos agraciados quando caminhamos pelo capítulo 1 do livro de Jonas e podemos ver ali a graça de Deus alcançando Jonas e também alcançando os gentios que estavam com ele naquele barco. Nós também notamos e refletimos sobre a graça que alcançou Jonas no capítulo 2, no ventre daquele peixe. Que graça maravilhosa, que além de resgatar Jonas, os marinheiros também alcançou Jonas no ventre do peixe. E no capítulo 3 nós nos deliciamos com a maravilhosa graça de Deus, quando Jonas é usado pelo Senhor para pregar aos ninivitas, e então houve um arrependimento em massa daquele povo, e Deus foi glorificado. Em todos esses capítulos, a graça triunfou. E neste capítulo 4 também não vai ser diferente. A graça sempre triunfa, meus irmãos, apesar de nós, apesar dos nossos pecados e apesar das circunstâncias. Então eu quero encorajar você a caminhar comigo neste capítulo 4 do livro de Jonas. E hoje, por tema, nós vamos pensar em gotas de graça. Gotas de graça. Durante o sermão você vai compreender o porquê deste tema. Abra comigo a sua Bíblia no capítulo 4 do livro de Jonas. Capítulo 4 do livro de Jonas. Vamos fazer uma leitura. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Verso 3. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu, sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Verso 6. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Verso 9. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Verso 10. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Verso 11. Contudo, Nínive, a cidade, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Vamos orar? Deus de amor, nós bendizemos o Teu nome por este dia
e por esta rica oportunidade de mais uma vez meditarmos na Tua palavra. Senhor, sê conosco na leitura e no entendimento e na aplicação daquilo que nós vamos extrair da Tua palavra para as nossas vidas. Que o Senhor seja glorificado através de tudo que venhamos a fazer agora. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Espírito Santo, nos ajuda a ter um coração agora inclinado e uma mente disponível e submissa à Tua vontade e àquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a minha oração, eu a faço em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, amém e amém. Queridos, aqui estamos nós no último capítulo do livro de Jonas, pensando aqui neste desdobramento final interessante deste livro, dessa narrativa tão importante, tão fundamental e que nos ensinou tanto durante esses tempos aqui que estivemos juntos, mas que agora nos traz um contraste muito interessante. No capítulo 4, meus irmãos, nós temos duas perspectivas sobre o mesmo assunto. A perspectiva de Deus e a perspectiva de Jonas. Olham para o mesmo assunto, para os mesmos resultados, para a mesma obra e conseguem ter resultados e visões diferentes. É incrível como nós também podemos ser levados a uma tendência e uma inclinação tal como essa. Deus trabalha, Deus faz a obra, Deus traz resultados inimagináveis e nós conseguimos olhar não com os olhos divinos como deveríamos olhar. Me lembro de Samuel, quando está lá procurando o rei que Deus o havia mandado ungir, e Davi não estava na casa. Haviam somente os seus irmãos, fortes, robustos, homens de guerra. Mas Deus dizia a Samuel: Samuel, não atente para a aparência, mas para o coração. Deus não vê como ou igual o homem vê. Aqui também está a mesma situação. Jonas não está olhando com os olhos, com os óculos, com o coração divino, mas apenas com o coração humano por um momento aqui no capítulo 4. Eu quero caminhar com você para pensarmos que Jonas queria dar a Nínive gotas da graça de Deus. Para ele, o oceano da graça de Deus, aonde Jonas mergulhou, bebeu, se deliciou do oceano infinito da graça de Deus. Mas para os ninivitas, apenas gotas da graça, gotas de juízo, e somente isso. Vamos ver que Deus não apenas tem gotas de graça para Nínive, da graça, mas um oceano, assim como tem para mim e como tem para você, meu querido. Eu quero que você caminhe comigo em alguns pontos do texto, como nós temos feito, para que no final possamos tirar algumas lições importantes e aplicarmos às nossas vidas. Com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo alguns pontos importantes do texto. Vai no verso 1, que diz: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ainda com a sua Bíblia aberta, volta para o verso 10 do capítulo 3. Olha o que está escrito: tendo em vista o que eles fizeram, ou seja, se arrependeram os ninivitas quando Jonas pregou, e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu do quê? De trazer o juízo, mas ofereceu misericórdia e graça a Nínive, e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Meus irmãos, Jonas é um homem que se desgosta daquilo que Deus gosta. É incrível a percepção de Jonas da obra maravilhosa que Deus havia feito em Nínive. Esse verso 10 do capítulo 3, ele nos ensina que houve uma conversão dos ninivitas em massa, uma obra extraordinária, uma pregação fantástica. Esse verso 10 nos ensina também a compaixão de Deus para com aquele povo, salvação e compaixão na mensagem do Evangelho, na mensagem da graça de Deus. Jonas estava enfurecido por causa disso, porque essa compaixão e essa graça que alcançaram os ninivitas, obteve deles uma resposta: arrependimento, mudança, e Deus os salvou. Jonas estava descontente com aquilo que Deus estava contente, alegre
e feliz. É incrível como nós também somos levados a agirmos dessa forma, a estarmos desgostosos com aquilo que Deus gosta. É incrível como muitas das vezes no dia a dia nós gostamos daquilo que Deus não gosta. E às vezes não gostamos daquilo que Deus gosta. É incrível como esse espírito de Jonas muitas das vezes está em nós, meus irmãos. E nós pensamos como Jonas, nos desgostamos daquilo que Deus gosta. Mas vamos continuar pensando em mais alguns pontos. Olha o verso 2. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Meus irmãos, Jonas aqui é um homem que ora para reclamar de Deus para Deus. É incrível que ele reclama, ele faz uma menção importante ao passado, quando estava em casa. Lá no capítulo 1 nós vamos ver essa ideia de Jonas, quando ele foge para Tarsis. Fugiu porque sabia que Deus era compassivo, clemente, misericordioso, tardio em irar-se, que Deus era benevolente, que Deus, se os ninivitas respondessem ao chamado de Deus, ao juízo, à mensagem de Deus, Deus poderia trazer misericórdia, não mais juízo. Jonas sabia de tudo isso. Deus opera o milagre, e Jonas vai orar a Deus para reclamar de Deus. Que contraste incrível, que visão ainda periférica de Jonas no final de tudo isso, depois de tudo que Deus fez, meus irmãos. Ele está irado, ele está queimando, está em chamas, bravo com Deus, porque Deus havia salvado os ninivitas, e ele sabia que isso ia acontecer desde o capítulo 1, por isso então, uma das razões pelas quais ele fugiu, porque os ninivitas eram, como nós aprendemos, inimigos dos israelitas, estrangeiros, cães, uma linguagem que é usada para destinados a estrangeiros, a quem não era judeu, a quem não era circuncidado. Jonas sabia que Deus poderia fazer tudo isso, por isso então ele foge como uma de suas ações. Ele está irado, meus irmãos. Jonas é um homem que ora duas vezes no seu livro. Ele não orou quando saiu de casa, ele não orou quando pegou o barco e foi embora, ele não orou quando a tempestade estava lá e o bicho estava pegando. Jonas orou somente no ventre do peixe e orou aqui. Se você pegar a oração de Jonas no ventre do peixe e essa oração aqui que ele está fazendo, parece que são dois homens diferentes. Um homem está mergulhando no oceano da graça e este homem está apenas querendo gotas de graça para os ninivitas. Um homem que ora para reclamar com Deus por tudo que Deus é e por tudo que Deus fez. Às vezes nós também podemos ser levados por este caminho, quando muitas das vezes oramos, quase que reclamando de Deus, da obra das suas mãos, de algo que Deus nos tirou, de algo que Deus fez. Às vezes nós temos resquícios ainda disso em nossas orações. Mas Jonas está nos ensinando o que nós não podemos fazer, o que nós não devemos fazer, meus irmãos. Orar a Deus para reclamar da obra das mãos de Deus, por quem Deus é e pelo que Deus faz. Mas vamos continuar construindo alguns pontos ainda juntos. Vamos lá no versículo 3, que diz: agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim, preste bem atenção, meus irmãos, é melhor morrer do que viver, meus irmãos. Jonas aqui é um homem que quer morrer, porque os outros, no caso os ninivitas, querem viver. Os ninivitas estavam mortos em seus pecados e delitos, mas através do seu arrependimento, da sua confissão de pecados, da mudança, da confiança em Deus, eles agora têm vida, porque essa é a promessa que nós temos a partir da revelação final do Evangelho de Cristo. Vida, ao invés de morte. E Jonas deseja morrer, porque os ninivitas agora querem viver, meus irmãos. Sabe quem Jonas nos lembra aqui? Basicamente, o filho pródigo, no caso o irmão dele. Lembram disso?
o irmão do filho pródigo, lá em Lucas 15, que ficou enfurecido, chateado, porque o pai recebeu o filho pródigo e deu uma festa, e ele que estava lá o tempo inteiro ao lado do pai, não teve festa, não teve bodas. Jonas é como esse irmão do filho pródigo, ressentido, porque aquele que tinha ido embora, que tinha fugido, havia voltado, tal como os ninivitas. Que paralelo entre esses dois personagens, que revela um sentimento de ressentimento muito forte, porque a graça tinha alcançado aqueles ninivitas. Mas Jonas é um homem que quer morrer, porque os outros querem viver. É como ver os outros abençoados, Deus derramando bênção sobre as outras pessoas, nossos irmãos, e nós não conseguimos desfrutar, se alegrar com os que se alegram, estarmos felizes com a obra das mãos de Deus, quando salva um ímpio, quando abençoa um irmão, é incrível. Quando salva um inimigo nosso, alguém que nós odiamos, entre aspas aqui, nós temos raiva, rancor, e Deus salva, e nós não conseguimos nos alegrar. Jonas nos ensina aqui o que não devemos fazer. Mas tem mais alguns pontos importantes. Caminhe comigo rapidamente nos versos 4 e 5. Que diz: o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu, se assentou no lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que acontecera com a cidade. Meus irmãos, Jonas aqui é um homem que não muda, mas espera que Deus mude. Deus pergunta: você tem alguma razão para esta ira, Jonas? Jonas sai da presença de Deus, assim como ele saiu lá no capítulo 1. Lembram que ele foge? Ele faz a mesma coisa aqui. Vai para um lugar e espera para ver se Deus vai mudar e retirar a sua graça misericordiosa que tinha alcançado os ninivitas e derramar juízo sobre eles. Incrível. Incrível como Jonas é um homem que não quer mudar neste ponto, mas quer que Deus mude. Quer que Deus deixe de ser quem Ele é, misericordioso, compassivo, bondoso, tardio em irar-se. Mas em tudo isso, meus irmãos, nós vamos ver que Jonas estava sendo tratado. Deus está tratando Jonas com paciência. Como o tanto de paciência que Deus teve com Nínive, Deus está tendo com o seu profeta. Pense que Jonas era um judeu. Pense que sua reputação estava em jogo, porque era um profeta que profetizou o juízo de Deus, e Deus não derramou juízo. Pense que Jonas também é alguém que leva a sério o nacionalismo. Jonas é alguém que é nacionalista ao extremo, idolátrico. Sou judeu, hebreu, são gentios, estão separados. Tudo isso está em jogo. Está trabalhando o coração de Jonas nesse diálogo com o Senhor, nesta sua oração. Mas vamos continuar em mais alguns pontos. Verso 6 a 8, meus irmãos. Vamos lá. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrar do calor. O que deu grande alegria a Jonas, grave essa expressão, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Meus irmãos, aqui nesses versos, nós podemos ver que Jonas é um homem que se desgosta quando os outros são abençoados. E ele se alegra quando ele é abençoado. Jonas não consegue se alegrar com a bênção dos ninivitas. Mas o texto diz que ele vai para um lugar e Deus, em sua providência, em sua misericórdia, faz com que uma planta nasça e encubra ele, para lhe dar proteção, sombra, para lhe dar fresco. Essa planta tem muitas funções importantes e Deus, em sua providência divina, em seu amor para com o seu profeta, faz isso, mesmo depois de tudo agora que ele tinha feito. Porém, Deus trata Jonas, revela o coração dele, quando Deus pega essa planta e murcha ela,
faça com que ela morra. E então Jonas revela mais uma vez o seu coração ainda duro, ainda relutante, quanto à graça maravilhosa que havia alcançado os ninivitas, que ele não desejara. Mas Deus traspassa isso. Deus vai além de Jonas. É incrível, meus irmãos, como ele se alegra, porque o texto diz que ele ficou muito contente, não é? Se alegrou muito quando a planta nasceu e cobriu ele, mas quando a planta morreu, ele revela, ele quer morrer, ele prefere morrer do que ver os ninivitas sendo agraciados com a misericórdia e bondade de Yahvé. Muito incrível isso. Mas para fechar aqui, verso 10, o último ponto, antes da gente pensar aqui em 3 lições para encerrarmos. Olha o que o verso 10 diz, meus irmãos. E sempre lembre desse contraste, gotas de graça para os ninivitas e oceano da graça de Deus para mim. Jonas quer o oceano da graça de Deus para ele e quer somente gotas da graça de Deus para os ninivitas, para os seus inimigos. Verso 10 diz: mas o Senhor lhe disse, você tem pena, olha isso, meus irmãos, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a feito crescer, porque o Senhor fez isso. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Meus irmãos, o verso 10 traz um ensinamento muito interessante. Jonas ama mais a planta, uma coisa, do que pessoas. Os ninivitas, segundo o verso 11, não conseguem distinguir mão direita da mão esquerda. Aqui está sendo revelada a condição espiritual deles, estão mortos. E Deus diz a Jonas, você tem pena da planta, de um animal talvez, se fosse o exemplo, mas não tem pena dessas pessoas que estão perecendo e morrendo, sem saber distinguir a mão direita da mão esquerda, meus irmãos. Jonas revela uma característica muito, muito forte em nosso atual tempo. Pessoas amam coisas e desprezam pessoas, ainda mais se forem seus inimigos. Quando nós olhamos para tudo isso, meus irmãos, nós podemos pensar aqui em pelo menos 3 lições finais, para encerrarmos esse capítulo 4, essa série. Eu quero encorajar você, através dessas 3 lições, a olhar na perspectiva de Deus, e não mais agora na perspectiva de Jonas, na perspectiva divina, na perspectiva dos céus, para este fato maravilhoso que aconteceu. E a primeira lição que eu quero pensar junto a vocês, meus irmãos, é que a graça de Deus, essa graça triunfante, é uma graça universal. E por universal, não estou dizendo que ela vai salvar e alcançar todas as pessoas do mundo, cada pessoa. Estou dizendo que essa graça, ela é abrangente, ela não está restrita somente aos judeus, como Jonas achava, mas é uma graça abrangente, é uma graça que se estende, que vai além do território dos judeus, é uma graça que alcança ninivitas, que alcança qualquer tribo, povo, língua e nação. É uma graça abrangente, meus irmãos, que graça maravilhosa, é uma graça que se estende a todas as pessoas. A graça de Deus triunfa porque ela é abrangente, ela não é exclusivista, mas ela atrai e ela encontra-se com todo e qualquer povo, língua, tribo ou nação, na qual essa graça é pregada e ela desbrava territórios. Isso permeia todo o livro e está permeando aqui também. Mas tem uma segunda lição, é que além dessa graça que triunfa, esse oceano da graça, ser abrangente, ele também, a graça de Deus é soberana. O oceano da graça de Deus revela a sua soberania. Ou seja, a graça salva quem ela quiser, não quem Jonas queria. A graça é soberana porque ela salva quando ela quiser, não no tempo de Jonas, que talvez fosse nunca para os ninivitas, mas no tempo de Deus. E essa graça é soberana, esse oceano da graça é soberano, porque ela usa quem ela quiser. Usou até mesmo Jonas, o profeta arredio, para pregar e salvar os ninivitas. Para pregar e salvar os ninivitas. Então a graça que triunfa, ela é abrangente. Glória a Deus por isso. A graça que triunfa é uma graça que tem um oceano que revela a sua soberania. Ela salva quem quer, na hora que ela quer e usando quem ela quiser.
Mas a terceira e última lição é que essa graça que triunfa, esse oceano dessa graça, nós podemos ver que a graça de Deus é um oceano e não gotas. E não gotas, meus irmãos. A graça de Deus é um oceano, não tem fim. Não tem fim. Muito mais do que o oceano criado. A graça ultrapassa isso, vai além disso. É algo profundo, está fora do nosso controle. A graça é um oceano. A graça de Deus não são gotinhas, como Jonas imaginava. A graça de Deus é imensurável, não tem como medir, não tem como pôr num pote, não tem como delimitar o seu alcance, o seu poder, a sua ação. A graça de Deus é um oceano imensurável. E os ninivitas provaram disso, e eu e você provamos. E por fim, a graça de Deus é um oceano e não gotas, porque é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Nós somente precisamos da graça de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo. Os ninivitas, por piores que fossem, não necessitavam de mais nada, somente da graça de Deus. Ou seja, qualquer pessoa na face da terra não necessita de mais nada, além da graça de Deus, do oceano dessa graça imensurável, dessa graça que não tem fim, dessa graça suficiente para salvar um povo, uma tribo, uma nação. Esta é a graça que triunfa, do capítulo 1 ao capítulo 4 do livro de Jonas. Na verdade, esta é a graça que triunfa, de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, até o final. A graça que triunfa. E eu quero terminar com uma pergunta. Qual que é a sua perspectiva, meu irmão? A perspectiva de Deus ou a perspectiva de Jonas? Eu quero encorajar você a abraçar a perspectiva de Deus acerca dessa graça que triunfa sobre todos e sobre todas as coisas, apesar de nós. Deus triunfa por sua graça, por meio da sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a orar. Deus soberano, bendito é o teu nome, e louvado e engrandecido seja a tua graça. Graça essa, Deus, que no livro de Jonas revela que ela triunfa, porque ela é abrangente, ela alcança todos, ela não tem territórios, ela é para todos. Graça essa, Senhor Deus, que é uma graça que é soberana, é uma graça que não depende de mim, de nós, mas do teu plano, da tua ação, dos teus propósitos soberanos, dos teus decretos eternos, do teu povo a quem o Senhor vai estar salvando, assim como foram com os ninivitas. A graça foi soberana até sobre o coração duro de Jonas e salvou aquele povo. Deus, bendito é o teu nome por essa graça, que não são gotas, mas um oceano que não tem fim, um oceano imensurável e um oceano suficiente para nos salvar, nos redimir, nos levar aos céus. Que nós possamos olhar na perspectiva dos céus, na perspectiva do Deus, acerca dessa graça que triunfa e proclamá-la aqui no Cambuí e aos 4 cantos da terra, de que o Senhor reina e a sua graça triunfa. Esta oração fazemos em nome de Jesus, aquele que vive contigo e com o Espírito Santo, para todo sempre, um só Deus, amém, amém e amém. Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe a sua família. Obrigado, Zinho, Deus continue a abençoá-lo e a usar a sua vida grandemente. Em alguns instantes, nós estaremos indo para a nossa sala de Zoom, de bate-papo, de oração, e eu quero encorajar a cada um que participe nessa noite. É uma alegria poder juntos orar, ver um ao outro aí na sala Zoom, conversar,
orar uns pelos outros e entender que Deus se faz presente e nos abençoa até naquele momento, entra. Nós temos os links aí disponíveis, tanto aqui na tela, como também nas linhas de comunicação da igreja, e já após esse último cântico você poderá entrar e fazer parte. Eu também quero lembrar que os nossos cultos de domingo também estão à disposição de todos que gostariam de participar. O nosso culto pela manhã é presencial, com um número limitado, e você deve fazer a sua inscrição sempre pelo nosso site. Se não tem mais vagas nesse domingo, você poderá entrar a partir de terça-feira da outra semana, para você poder fazer a sua inscrição e estar aqui presencial, sempre às 9 horas. E, da mesma forma, o nosso culto é transmitido numa live ali nesse mesmo canal de YouTube. Você pode também participar se você não pode estar conosco presencialmente. Domingo à noite, sempre às 19 horas e sempre de uma forma virtual. É um segundo culto, mas não é o mesmo culto. Então volte e traga outros para estar conosco. Domingo você é o nosso convidado. Deus abençoe a sua vida e esse momento juntos esperamos por você. Montanhas